Primeiro no livro de Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 17, nós vamos fazer a leitura dos versículos 22 até o 24. Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. É a leitura do Antigo Testamento. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. Essa leitura nós vamos fazer juntos, a partir do versículo 22 do capítulo 17 do livro de Ezequiel. Juntos, então, o Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, colocarei um broto novo, e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará raiz, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu cerco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. E aí a gente vai ver que essa promessa também se reverbera lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Marcos, capítulo 4, versículos 26 até 34. Deixa eu ver aqui. Marcos 26, isso. Então, um pouquinho da igreja para que se coloque de pé, ao que for possível, né? E vamos ver o que Jesus tem a nos dizer com essas palavras. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Continuando então, até o 29, não, até o 34, desculpe, irmão, porque eu estou apagado lá. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como essas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. A igreja pode se sentar. E Jesus então diz, né? O reino de Deus é como? Se nós fizéssemos essa pergunta para nós, o reino de Deus é como o quê? Como que cada um de nós responde essa pergunta? O reino de Deus é
O reino de Deus é como a que eu me remeto quando eu penso no reino de Deus. Primeira coisa a lembrar é que quando Jesus fala de reino de Deus, Jesus diz que este reino vai ser para depois? Não. Jesus fala, o reino de Deus está entre vós. Então, quando Jesus trabalha reino de Deus, ele diz, o reino de Deus está entre vós. E ele se coloca como aquele que fez com que o reino de Deus chegou. Na pessoa de Jesus, o reino de Deus chegou. E ele afirma, o reino de Deus está entre vós, fazendo referência à sua própria pessoa. Então, nós vamos percebendo que, quando Jesus fala em parábolas, é importante a gente ir acompanhando o raciocínio para ver aonde que Jesus quer chegar. Até porque o texto termina dizendo exatamente isso, né? Assim, usando muitas parábolas como essas, Jesus falava ao povo de modo que eles podiam entender. Então, eles entendiam porque Jesus usava sempre uma linguagem referenciada a coisas que o povo entendia. Então, falar de semente, falar de árvore, falar de ovelha, eram coisas que o povo podia entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo, em particular aos discípulos. Então, esse era o método de Jesus falar. Mas não foi só esse o método que Jesus utilizou. E é isso que nós vamos percorrer. Mas precisamos começar pensando assim. A palavra de Deus nos afirma: o reino de Deus cresce. Né? O reino de Deus cresce. Entretanto, olhamos ao redor e a sensação que nós temos aqui, os sinais do reino parecem cada vez mais diminuem. É uma contradição. Ou é só eu que tenho essa sensação? A palavra afirma que o reino de Deus cresce. Às vezes a gente está envolto na nossa estrutura, na nossa sociedade, no nosso mundo, e a sensação que a gente tem é que parece que os sinais do reino estão diminuindo. É essa a sensação, né? Mas é possível entender essa contradição? E é por isso que a gente se remete lá ao profeta Ezequiel. Vamos pensando, ó, lá no Antigo Testamento, Deus tinha um povo tido como preferido, né? Lá no Antigo Testamento. 600 anos antes de Cristo, né? Este povo quase que sumiu do mapa, né? Nós vimos as grandes guerras, os grandes domínios, os impérios, e nós vemos que Jerusalém foi destruída e o povo foi mandado para, parte do povo de Israel foi mandado para a Babilônia, lá no exílio da Babilônia. Mas na leitura que fizemos do livro de Ezequiel, temos um alento, temos uma promessa. A promessa de Deus de que Ele fará crescer de novo um broto do cedro de Israel e o povo se tornará novamente qual árvore frondosa. Então, vamos vendo essas nuances e essas realidades que a gente vive. Mas o povo que foi praticamente exterminado, há para esse povo uma promessa, né? E agora no Evangelho de Marcos, é Jesus quem se utiliza da parábola, usando também a questão do broto, e agora não mais do broto do cedro,
mas mais profundamente ainda, Jesus vai falar da semente. Então, agora no Evangelho de Marcos, Jesus utiliza de parábolas para falar do crescimento do reino de Deus. Jesus, quando iniciou seu ministério, como que ele iniciou o ministério? Vinha Jesus proclamando o reino de Deus chegou, e quando que ele confirma, que o reino de Deus chegou? O Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para quê? Libertar os cativos, trazer cura aos cegos. E aí Jesus começa o seu ministério com essa proposta e realizando essas coisas. Então Jesus inicia o seu ministério e ele desperta um entusiasmo muito grande, porque ele vai passando, vai acolhendo essas pessoas, vai curando um, curando o outro, e vai surgindo, então, por parte do povo, um entusiasmo tal, entusiasmo esse provocado por quê? Pelos seus milagres, pelas suas curas, pelas suas ações de efeito imediato, ações que se viam a olho nu. Se via Jesus fazendo as ações e de imediato se percebia aquelas ações sendo realizadas. E com isso, muitos líderes religiosos e até mesmo a família de Jesus começou a estranhar isso e começa então o processo de perseguição a Jesus. Mas ele não se intimida, ele segue realizando as suas ações de valorização e libertação do povo oprimido. Na medida que o cerco vai fechando, é importante também ir vendo novas formas de agir. E essas novas formas de agir começam pela inserção de um modo de falar. E um modo de falar a partir de parábolas. Então, o ensino por parábolas já é um estágio um pouco mais avançado do ministério de Jesus. Porque com este recurso, Jesus procura falar de tal maneira que somente aqueles que fazem um esforço de imaginação, ou seja, aqueles que realmente querem entender por entender, não é entender o que o outro falou. Então parece que nós estamos começando a viver a era de ter que começar a falar de parábola de novo, Porque há aqueles que não entendem, só querem entender porque o outro entendeu e também entende, mas não tem o senso efetivamente de ter a sua compreensão. E a parábola precisa disso, que ao falar por parábola, a pessoa esteja disposta realmente a entender e a compreender o que é que está sendo dito por Jesus. Com isso, então, Jesus vai se utilizar de parábolas para falar a respeito do reino. E não foi só essas parábolas que Jesus contou para falar a respeito do reino. Nós temos outras parábolas com as quais, quando Jesus ia falar do reino, ele lançou mão dessas parábolas. Mas aqui no Evangelho de Marcos, Jesus usa especificamente a imagem de crescimento para falar a respeito do reino de Deus. E se utiliza da figura da semente para poder falar. Mais à frente ele vai usar também o fermento. Não é assim? Porque agora para Jesus é importante que aquelas pessoas comecem a entender que daqui a pouco ele está indo. E esse reino que ele trouxe precisa crescer. Alguém precisa dar conta desse reino. Quem serão esses alguém? Aqueles que estão dispostos a escutar e a entender o que verdadeiramente Jesus está falando e não apenas seguir Jesus por interesse próprio, por alguma benesse que vai receber. Não, agora eu estou querendo entrar numa proposta, num projeto de vida que Jesus está apresentando. E ele vai então usar especificamente essas duas parábolas. E aí ele vai falar de crescimento. E crescimento é uma coisa que nos incomoda?
também, quando a gente fala de crescimento de reino, e querendo ou não, o nosso imaginário, ainda reino está ligado à igreja, né? Querendo ou não, para nós que somos cristãos, falar do crescimento do reino, ainda para nós é falar do crescimento da igreja. E a gente reduz o reino à igreja. Jesus quer mais que isso. Então, mas falar do crescimento da igreja nos incomoda às vezes. Por quê? Porque a sensação que a gente tem é que a igreja não está crescendo. Então, se a igreja não cresce, o reino também não cresce. Né? Essa é a visão que a gente tem. Então, muitas vezes ficamos angustiados e preocupados porque nossos olhos não veem o crescimento do reino de Deus. A angústia parece ser essa, os olhos não veem o crescimento do reino de Deus. Mas aí eu abro um parênteses e pergunto para vocês: aonde os nossos olhos estão sendo direcionados? Será que tem tanta coisa acontecendo nesse mundo que a gente não está vendo? E aí, porque os olhos da gente não alcançam, a gente acha que não está acontecendo. Então, é importante nós nos perguntarmos também: onde eu estou levando o meu olhar? Para onde eu estou direcionando o meu olhar? É importante também nessa reflexão perguntar isso. Às vezes eu não vejo, porque também meu olho, o negócio está acontecendo lá e meu olho está direcionado para cá. Ou então eu me recuso a enxergar, né, em algum lugar. Mas a questão é essa, que a gente fica angustiado quando os nossos olhos não veem o crescimento do reino de Deus. E quando nos reportamos das parábolas lidas, somos nela consolados. E de onde que vem o consolo com essas parábolas? É preciso observar que o agricultor, ele não enxerga a semente crescer. O processo da maturação da semente até a planta, nós não enxergamos. Mas isso significa que não está acontecendo? Não. É isso que Jesus quer nos ajudar com essas parábolas. Quando o reino cresce, eu não enxergo o processo, mas está acontecendo o processo. Então, é preciso observar que o agricultor não enxerga a semente crescer. Contudo, de repente, a plantinha está lá. Também aquela sementinha de mostarda, que parecia nada, começa a crescer, se torna um arbusto e passarinhos até vão até ela se abrigar. Mas o processo da semente embaixo da terra a gente não vê. Mas não é porque a gente não vê que não está acontecendo. O mesmo então acontece com a comunidade daqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Temos a confiança conforme Jesus nos ensina. O reino de Deus no qual nós confiamos, colocamos a nossa esperança e dedicamos o nosso olhar, ele cresce. Dedicamos o nosso olhar. Percebam isso também. O reino de Deus no qual nós também dedicamos o nosso olhar, ele cresce. E por que às vezes a gente não vê? Aí a gente precisa pensar. Jesus, ele não era aquele Messias esparafatoso, que aonde chegava, né, tudo ia acontecendo, ou então ele é tipo essa situação que hoje a gente acha que para ver o reino acontecer, você precisa estar num ginásio com 5.000 pessoas, um palco cheio, as bandas tocando, e aí a gente vê ali o reino de Deus crescer. E pode ser que está crescendo, mas não é só ali que ele está crescendo. Nós precisamos ter o olhar para ver que também o reino está crescendo.
Jesus chega e vem lançar a semente, e nada mais. E de repente, a semente brotou. O que parecia nada se torna fruto fecundo, árvore frondosa. Quando disseram que Jesus estava chegando, aí Nicodemus perguntou de onde que ele vinha. Disseram que ele vinha lá de Nazaré, era assim? Aí o que foi que ele falou? Pode vir alguma coisa boa lá em Nazaré? Que semente é essa? Ninguém dava crédito nenhum para aquela semente. Aquela semente não tinha palco, aquela semente não tinha alto-falante, ninguém dava nada por aquela semente. Mas ela chegou. O que parecia nada se torna fruto fecundo, árvore frondosa. É assim, queridos, que acontece. O reino de Deus apresentado por Jesus é uma realidade nova. Ela é revolucionária exatamente por isso. Por que ela é revolucionária? Porque ela não faz nada do que se fazia para se enxergar como algo que cresce. Por quê? O que fazia enxergar algo que pudesse crescer, né? Era uma realidade diferente das concepções tradicionais vigentes do seu tempo. E por essa razão provoca uma oposição implacável. Não, esse cara aí deve estar, tem nada a ver com esse cara está falando, né? E Jesus então vai caminhando e a pergunta que vai sendo gerada é isso, né? Valeria a pena nos consagrar a uma mensagem que parecia algo impossível? Valeria a pena entrar na onda desse cara? Poderia ser a pergunta. Valeria a pena, né, consagrarmos a uma mensagem cuja realidade parecia algo impossível, improvável? E Jesus então, porque isso já começou a cutucar os discípulos, gente. Quando Jesus conta a parábola, é porque muitos dos discípulos ali já deviam ter sido feita essa pergunta: mas vem cá, será que vale a pena mesmo a gente continuar seguindo? É uma proposta de vida que vale a pena? Realmente é contra tudo aquilo que a gente achava que ia acontecer, porque o Messias ia chegar como algo, né, no cavalo, um rei, todo poderoso e tal, e agora chega esse aí, filho de um carpinteiro, e ele começa a falar e tal, mas as pessoas vão vendo coerência naquilo que ele vai falando, e alguns querem realmente seguir, mas claro que estão vivendo essa contradição. Será que vale a pena? Aí é quando Jesus, para acalmar, vai contar e contou, né, essas parábolas. Jesus então se utiliza dessas duas parábolas para ajudar nesse contexto. Por quê? Na primeira, ele coloca a realidade de um homem que lança semente, tem o trabalho de lá arar a terra, irrigar a terra, ao mesmo tempo em que o processo de crescimento da semente está acontecendo fora do seu poder, que é outra coisa também que nos angustia, né? Como é que eu posso afirmar que está crescendo se eu não estou botando a mão ali, se eu não estou vendo? Ou como se aquela coisa assim, para acontecer tem que ter a minha mão. Se não tem a minha mão, e às vezes em coisas pequenas a gente se coloca superior a Deus, né? Porque não tem humildade de dizer: não, está acontecendo sim. Deus está agindo, age e agirá sempre neste mundo. O mundo não está abandonado. É Jesus dizendo: a semente está ali e ela está sofrendo a maturação, porque é pelo meu poder que ela está sofrendo a maturação. E não porque vocês estão ali dominando aquele processo. Quem domina esse processo sou eu, não é vocês. E isso causa para nós um certo incômodo, né? Porque a gente quer sempre achar que a gente vai resolver o problema. E não é assim. Tem coisas que são nossas, mas tem coisas, meus irmãos,
que é de Deus. E o que é de Deus é de Deus. Só a Ele pertence. Portanto, o crescimento está acontecendo. Não há lugar para impaciência e muito menos para desanimar. O que nos cabe fazer? Cabe ao indivíduo fazer o seu trabalho e aguardar. Agora, o que já foi feito? Foi lançada a semente, não foi? Quem fez? Nós. Não é isso? Aí a planta vai nascer. Aí a planta nasce. Aí o que a gente faz? Se não colher, se a espiga não for colhida, acontece o quê? Morre lá no pé. Não é assim? Então, se a espiga nasceu, agora a semente frutificou, tem que ter gente para ir lá e colher. Então, nós temos a nossa parte do reino. Nós temos a nossa parte do reino. E precisamos descobrir qual é a nossa parte do reino, sim. Precisamos descobrir e atuar. A outra parábola, além dessa da semente, Jesus fala da pequenina semente de mostarda. E aí a mensagem do reino experimenta na semente de mostarda também esse silencioso crescimento, mas depois Jesus diz o quê? Que ela cresce a ponto dos passarinhos virem a ela. O que é, dentro da parábola, esse conceito de pássaros que vêm usufruir daquela árvore? É que aquela árvore agora já não é mais um broto escolhido para uma nação só. Não é só para Israel. Agora, todos os povos usufruem desta árvore plantada. Então, olha o salto que Jesus dá em relação a Ezequiel. E nós, quando fazemos a leitura, precisamos dar esse salto. O broto escolhido do céu, significando a restauração de Israel. Agora, Jesus pega a mesma semente, faz um renovo na semente, e esse renovo é para ser usufruído por quem? Por todos. Então, temos que fazer também essas interpretações, né? Então, desse modo, o que Jesus faz com essas parábolas? Ele nos estimula a pensar também que, às vezes, os insignificantes começos trazem grandes resultados. E, às vezes, a gente não quer começar alguma coisa porque acha que é muito insignificante. Ah, não vou fazer isso não, porque isso aqui não vai dar em nada, é muito pequenininha, é muito pouco. Jesus quer dizer que quando a gente quer enxergar o reino, é preciso enxergar essa dimensão de que as pequenas coisas podem produzir grandes resultados. E aí, queridos, os resultados não aparecem de modo espetacular no início, mas sem dúvida tem um final espetacular. Aquele que veio de Nazaré, que ninguém dava nada por ele, foi capaz de vencer a morte. Então, é Jesus nos ensinando essa perspectiva, né? De que Deus executa o seu propósito na história, não de modo espetacular no início, mas, sem dúvida, com um final espetacular. E a maior das histórias começou lá no próprio Calvário. E qual é o simbolismo que a gente coloca ali? O grão de trigo caiu na terra, no sepulcro, no sopé do morro da cruz, na sexta-feira da paixão. Mas quando tudo terminou, parecia que tinha tudo acabado. Quando chega lá na ressurreição, que faz com que 20 séculos depois a gente ainda tenha essa história gravada no nosso coração
e vivida no nosso coração, que é o mais importante. Então, por isso, queridos, as parábolas apresentadas por Jesus nos dizem que os começos são pequenas coisas aos olhos dos homens, porém, dali Deus fará grandes finais. Por isso, nunca tenha medo. O talento mínimo que você acha que você tem, coloque ele para fora. Porque daquele talento, Deus poderá produzir grandes coisas. Nós gostamos, sim, de ver resultados imediatos. Somos impacientes, às vezes dominadores, mas Deus não governa assim. Deus governa pela paciência e pelo perdão. Jesus, mais uma vez, com as parábolas, reforça que o seu reino não se estabelece por imposição. É um reino que não se estabelece por imposição, à semelhança das velhas religiões feitas de grandes exigências e cobrando caríssimo pela salvação. De jeito nenhum. Jesus nos mostra que o reino de Deus vem como semente que precisa de maturação. E essa maturação quem produz é o Espírito Santo. Por isso, queridos, o florescimento do reino de Deus se dá por gestos libertadores que se alastram e transformam a realidade ao nosso redor. Acreditar que uma força maior age por dentro da nossa ação e dos acontecimentos é o fundamento da nossa fé. Isso tudo estaria resumido nessa frase. Acreditar que uma força maior age por dentro da nossa ação e dos acontecimentos é o fundamento da nossa fé. Quando tudo parece estar parado, quando tudo parece estar perdido, a semente debaixo da terra está se movimentando. O reino de Deus está acontecendo. Se deixarmos que as pequeninas coisas da vida aconteçam, chegaremos a resultados inesperados. Confiemos no movimento da semente, descansemos em Deus, pois dele receberemos forças para o momento da colheita. Também não é só descansar e esperar a semente vingar. Enquanto a semente está vingando, pedir forças a Deus para quando a semente brotar, Ele nos dá forças para a colheita. E assim, se agora queremos fazer a analogia com a igreja, precisa acontecer. O seu dom, por menor que ele seja, a sua ideia, por menor que você ache que ela seja, presente, tente, divida, compartilhe. Quem sabe não é dali que Deus vai produzir grandes resultados. E assim, o reino de Deus só florescerá na comunhão. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.